Da série Perguntas e Respostas, hoje a pergunta é: por que a terapia demora tanto a surtir os efeitos que a gente precisa? Bem, para começar, isso é muito relativo. Existem terapias aplicadas por determinados profissionais que são mais rápidas em termos de resultados. Isso tem muito a ver com a metodologia, com a proatividade do terapeuta, de maneira a oferecer ferramentas suficientes para a pessoa se conscientizar da sua realidade, identificar as estratégias necessárias para vencer os problemas. Então, a questão da terapia demorar ou não a dar efeito tem muito a ver com isso. Segundo, certas transformações exigem tempo, certas mudanças exigem tempo. Não se pode pensar numa ambição fora da realidade, querer resolver uma questão de 20, 30 anos com 10 sessões. Muitas vezes, essas questões demandam mais tempo. Tudo que é feito muito rápido pode ser um tiro pela culatra, porque os sintomas diminuem, há uma melhora em função de uma crença da força de um pensamento positivo, mas o que está lá no profundo da questão precisa de mais tempo para ser visitado e tratado. No caso da hipnose, ela é excelente em casos específicos, para resolver questões específicas, como os bloqueios gerados pelos traumas, por exemplo. Entretanto, vamos falar uma questão que é muito reincidente, a questão dos problemas familiares, das posturas paternas, maternas que atrapalham a autoestima dos filhos, prejudicam esses filhos a desenvolverem uma consciência de si mais positiva, e esses filhos crescem, vão para a vida adulta com insegurança, com medo de acreditar em si mesmos, com um pensamento limitante que não deixa enxergar as perspectivas, as possibilidades. Muitas vezes a terapia pode ajudar uma pessoa nessa situação, auxiliando-a a compreender os mecanismos que fizeram a família funcionar daquela maneira. Onde você coloca a luz da racionalidade, você consegue ter um alívio muito grande das tensões, porque o desconhecido gera angústia. Quando as razões são esclarecidas, fica muito mais fácil a gente se situar no meio daquela contenda, daquele dilema. A terapia ajuda a gente a identificar nossas habilidades. Muitas vezes nós temos uma autoimagem equivocada, limitada, insuficiente. E muitas vezes isso acontece porque nos vemos com os olhos dos outros. Se adquirimos uma crença de que somos insuficientes, porque nosso pai não nos elogia, nos valoriza, nossa mãe está sempre nos criticando, só apontando o que a gente faz de errado, tendemos a acreditar que somos um zero à esquerda, que não somos capazes de sermos mais, porque nos vemos, nos olhamos com o olhar dos outros. O olhar dos outros é importante porque nos regula. O olhar dos outros pode ser exemplificado no código legal, nas leis que regem uma sociedade, e que a partir desses olhares a gente se regula, a gente se limita, a gente se controla. Nem tudo que a gente quer a gente pode. Ou, às vezes, queremos algo que precisa de trabalho, que vai muito além do querer. Nós precisamos nos empenhar, assumir uma série de procedimentos e recursos que nos ajudem a conquistar. Mas voltando na terapia, veja bem, a terapia ajuda uma pessoa a se localizar, a entender os mecanismos dos pais. Se a gente for olhar pelo olhar de Bert Hellinger, entende que a dinâmica dos nossos pais tem muito a ver com a dinâmica dos pais deles, dos avós. Então, a gente leva para a luz da consciência esses mecanismos, compreende. Porém, o modus operandi está lá dentro de casa. As pessoas que estão dentro daquela casa, daquela família, estão todas funcionando dentro desse paradigma. Como é que melhora? Como é que continua a melhorar? Na terapia, a gente auxilia a pessoa a identificar os métodos que ela vai utilizar para se livrar daquilo. Muitas questões relacionadas a isso têm a ver com a nossa condição de dependência. Se somos menores de idade, temos uma dependência material, temos uma necessidade de honrar esses pais, de respeitá-los e de acabar nos submetendo
há muito do que é negativo que vem deles. Quanto a isso, a terapia é a melhor saída, porque nos ajuda a administrar nossas emoções, nossos sentimentos, traçar estratégias, principalmente de crescimento. Porque, veja bem, se a gente alimenta a dependência financeira e não reage, não estuda, não faz um esforço para crescer economicamente, viveremos nessa cilada por muitos anos. Mas se ao alcançar 18 anos de idade nós já estamos preparados psiquicamente, tecnicamente, academicamente, nós temos mais condições de nos emancipar. Temos mais condições de tomar atitudes que nos libertem da obrigação de conviver nesse ambiente cáustico. Então a terapia demora muitas vezes porque demanda esse tempo. Demanda inclusive superar a dependência emocional que muitos de nós têm dos pais. Somos tão inconscientes do nosso próprio poder e capacidade que temos a tendência a precisar que o outro decida as coisas para nós. Porque o outro não deixa que a gente se arrisque. Porque o outro está sempre castigando quando a gente pisa na bola. E vamos pensar que, embora não seja gostoso errar, o quanto a gente aprende quando erra. As oportunidades que a gente tem em refletir e tomar novas estratégias, novos caminhos que nos levem a soluções mais positivas. Então, vamos pensar o seguinte: a terapia demora um pouquinho, temos que ver em qual nível está a ansiedade da gente nesse aspecto. Tem questões que precisam ser resolvidas de imediato: incesto, abuso sexual, abuso moral, abuso físico. Isso precisa ser resolvido imediatamente. Precisa que haja busca de soluções, parentes que possam ajudar, recorrer à lei, aos órgãos competentes. Isso não tem espera. Você pode ter 16, 17 anos. Se está vivendo uma situação de abuso, é preciso buscar recurso, né? Por quê? Além de ser negativo e destrutivo, se acontece a um filho, pode acontecer aos outros. E é uma violência que pode se retroalimentar. Agora, se não acontecem coisas mais sérias como essas, é possível resolver criando essas estratégias de crescimento, de desenvolvimento, estudar, aprender ofícios, aprender a fazer coisas que possam trazer retorno financeiro. Sempre pensar em crescimento. Isso leva um pouco de tempo. E, se isso for pensado no tempo correto, quando chega a maioridade, nós já estamos prontos para dar um passo de emancipação. Então, a terapia não é apenas conversar e entender o que está acontecendo com a gente, aceitar, perdoar, superar. Exige também trabalho, exige engajamento, conscientização, movimento, ok? Então, se a terapia demora, é porque o método para ajudar a gente a encontrar essas estratégias está falhando em algum ponto. Não basta apenas falar, é preciso pensar as soluções, pensar na praticidade delas, na aplicabilidade delas, ok? Então é isso. Se a terapia está demorando demais, reveja essa escolha desse profissional, reveja essa metodologia, coloque para o seu terapeuta que você espera algo mais dinâmico, alguma coisa precisa ser feita, ok? Fica aqui então meu abraço. Se você gostou, compartilhe, curta o canal e se você tem dúvidas, manda pra gente que será um prazer responder. Um abraço.